A primeira tabela periódica foi criada por Mendeleev, que organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Porém, a tabela mesmo só foi oficializada quando Moseley descobriu os números atômicos e provou que as propriedades dos elementos químicos dependiam de seu número atômico. O objetivo da criação da tabela periódica foi justamente o agrupamento dos elementos de acordo com as suas propriedades químicas e físicas que eram semelhantes. A tabela periódica é um instrumento que possui todos os seus elementos conhecidos, os metais, os não metais, os gases nobres, os semimetais, etc., que estão organizados em tabela com colunas verticais e horizontais. A tabela periódica é extremamente útil para facilitar as propriedades dos elementos. A mesma possibilitou com maior facilidade para sabermos a massa atômica, o número atômico, a distribuição eletrônica dos átomos de acordo com o diagrama de Linus-Pauling e entre outras características dos elementos. Bom, agora nós iremos mostrar as regras aplicadas no jogo usando a tabela periódica. Qual a função do jogo? O jogo serve como um instrumento de aprendizagem, onde os alunos testarão seus conhecimentos acerca da tabela periódica, sua história, função, importância e organização. Fizemos da tabela o tabuleiro do nosso jogo, adaptando para um formato mais dinâmico, no entanto, sem perder sua essência, já que os elementos continuam devidamente posicionados em relação aos períodos e aos grupos, famílias que pertencem. As legendas indicando o nome das famílias foram retirados a fim que eles testem seus conhecimentos sobre eles. Como jogar? Bom, o número de jogadores são 4 apenas. É essencial a presença de um professor de química para, se por acaso o jogador tiver alguma dúvida, ele possa recorrer a ele. Através de dados, os jogadores irão avançar nas casas gradualmente do tabuleiro, ou melhor, dos elementos da tabela. Fizemos 5 tipos de desafios, 2 deles específicos. O desafio Zona da Morte, para os elementos radioativos, e o outro é o desafio Raciocínio de Químico, para a semifinal, ou seja, para as fases das famílias dos gases nobres. O restante dos desafios são 3. O desafio Tente Não Rir, Quem Sou Eu, Responde ou Passa. E fizemos também um dado com os nomes dos desafios. Todos os desafios têm suas próprias características, variando o nível de dificuldade e o modo como serão respondidos. As perguntas que irão servir para alguns dos desafios, como o desafio Zona da Morte, serão divididas por níveis e conteúdos. Assim, o professor pode manipular o jogo na hora de aplicá-los às suas turmas, que podem variar do 9º ano ao 3º ano do ensino médio. Para mais detalhes sobre o nosso jogo, acesse os links na descrição do vídeo. E assim concluímos o desafio do torneio virtual de ciências.